Ainda olhando para os mecanismos que podem ajudar o nosso país no atingimento das suas metas e que também podem conectar o setor agro com toda essa discussão global no entorno da descarbonização, a gente tem o mercado de carbono como um dos elementos mais importantes nesse jogo. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os créditos de carbono, qual é a diferença entre mercado regulado e mercado voluntário e como que tudo isso está conectado com o setor agropecuário. Para falar de mercado de carbono, a gente precisa entender alguns conceitos básicos que são importantes para que a gente possa ter uma definição bem clara do que é esse mercado. Primeiro que o mercado ele é um espaço de transação de um bem que normalmente tem as suas características e vai ter o seu preço definido dentro do jogo de oferta e demanda dentro desse mercado. Do ponto de vista legal, o crédito de carbono hoje ele é visto como um bem intangível. Então ele é reconhecido na contabilidade internacional como um ativo financeiro. E a demanda por esse crédito ela pode surgir de duas formas. E é isso que vai se conectar com a diferença entre mercado regulado e mercado voluntário. A primeira forma é por uma imposição do poder público ou de algum órgão internacional. Ou seja, existe uma pressão, existe uma necessidade regulatória que faz com que alguém ou alguma empresa ou algum setor precise emitir ou então comprar esse tipo de crédito. Isso é o que a gente vai chamar de mercado regulado, ou seja, ele surge da regulação, ele surge do poder público ou de algum órgão internacional impondo algum tipo de regramento naquele território. Mas ele pode surgir também de forma espontânea, por vontade pessoal, de alguém que quer neutralizar a sua pegada de carbono, pela demanda dos consumidores que buscam alguns produtos que tenham um processo de descarbonização mais bem estruturado ou que sejam neutros do ponto de vista de carbono e por compromissos voluntários que alguns territórios assumem, como foi o caso de muitos países lá no Protocolo de Kyoto, como é o caso de muitos territórios atualmente que ao invés de propor a sua neutralidade para 2050, estão trazendo ela para 2030, como é o caso de alguns estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul. O crédito de carbono ele surge dentro de uma lógica que pode ser lida como um mercado às avessas. Ou seja, um crédito normalmente ele é um direito, e é um direito a emitir CO2 equivalente. Ou seja, é um mercado que determina que processos produtivos estejam organizados de forma que ou não emitam CO2 equivalente ou que reduzam as emissões de CO2 equivalente. Quem consegue não emitir ou reduzir as suas emissões e ficar abaixo do que seja um limite regulatório estabelecido, passa a ter um excedente, ou seja, um direito de emitir que pode ser transacionado com outro ente que não consegue ficar dentro desse limite. No mundo, a regulamentação do mercado de carbono ela pode acontecer de algumas formas diferentes. Duas delas são predominantes. Esse mapa mostra para a gente um pouco aqui como que cada território no mundo fez essa regulamentação. A gente tem uma diferença bastante específica em alguns territórios do mundo, porque esse mercado ele pode ser regulado através da imposição de um imposto, ou seja, uma definição de taxa para países ou territórios, ou dentro de um próprio território para empresas que não consigam cumprir metas de descarbonização. Então é como se houvesse um imposto, uma taxação associada ao carbono. Do outro lado, a gente tem um outro tipo de mecanismo, que é o mecanismo de cap and trade, ou seja, aquele território define metas setoriais. Quem consegue ficar dentro dessas metas pode vender permissões para emitir para aqueles setores ou para aquelas empresas que não conseguem ficar dentro dessas metas. O mapa mostra para a gente a predominância desses dois sistemas no mundo. Então, aonde a gente tem esses tons de roxo mais escuro são aqueles mercados que optaram por esse mecanismo de cap and trade, ou seja, de estabelecer uma meta para um setor e fazer com que as empresas transacionem esses créditos para atingir as suas metas. E esses territórios pintados em vermelho são aqueles aonde o modelo de taxação
foi escolhido. Um exemplo, por exemplo, do nosso vizinho aqui, Argentina, e alguns outros territórios isolados, tanto na Europa como aqui no Sudeste Asiático, que optaram por definir uma taxação mesmo para aquelas empresas que não conseguem cumprir as metas ou associar algum tipo de imposto ao carbono. No Brasil, como o mapa mostrou para a gente, foi optado pelo modelo de Cap and Trade. Nossa regulamentação do mercado de carbono avança, o PL foi aprovado e agora a gente entra na fase de regulamentação, que deve durar entre 3 e 5 anos até que todos os mecanismos legais e infralegais estejam estabelecidos para esse mercado funcionar, especialmente para que os estados possam fazer as suas regulamentações e se posicionar dentro desse sistema. Nosso sistema de Cap and Trade é relativamente simples no conceito, mas como a gente vai ver à frente, ele é bastante complexo do ponto de vista da sua governança e da sua organização. Então, nós temos dois grandes limites estabelecidos para o nosso mercado. Um limite de 10 e um de 25 mil toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, de 0 a 10 mil toneladas não acontece nada com aquela organização. Ela continua operando normalmente e ela não precisa sequer reportar as suas emissões. Entre 10 e 25 mil, o reporte passa a ser obrigatório, ou seja, empresas que emitem entre 10 mil e 25 mil toneladas de CO2 precisam reportar as suas emissões. E acima de 25 mil é onde a gente tem aí a aplicação da necessidade de compensação. Então, 25 mil é o nosso cap, é onde existe o corte. A partir disso é onde as trocas precisam acontecer. Por isso que o mecanismo se chama Cap and Trade. O que a gente percebe no Brasil é que existe todo um arranjo no entorno desse excedente que vai precisar ser cumprido pelo setor, especialmente industrial. Lembrando que, num primeiro momento, o setor agropecuário ficou fora desse mecanismo, ou seja, não se aplica à produção primária, não se aplica à propriedade rural esse limite de 25 mil toneladas. Ou seja, nesse momento, a propriedade rural não precisa se preocupar com esse limite de 25 mil toneladas, com esse corte, e nem com a transação das autorizações de emissão que estão propostas no nosso sistema brasileiro. Mas não é porque o agro não participou das metas nesse primeiro momento e ficou de fora da regulamentação, no sentido de ter que cumprir o limite, que ele não participa desse mercado. Esse mercado tem uma governança bastante complexa e o setor agropecuário é fundamental na geração desses créditos ou dessas autorizações que outros setores vão precisar para cumprir as suas metas, e é disso que a gente fala no próximo vídeo.